Políticos, autoridades e amigos lamentam a morte do ex-deputado federal Chagas Neto. O velório está sendo realizado aqui na capital, mas o corpo será levado para Belém do Pará. No velório estavam políticos, empresários, autoridades e amigos. O governador Daniel Pereira lamentou a morte do companheiro de legenda. Chagas Neto concorreria a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado nas eleições deste ano pelo PSB. O Chagas deixa um legado, né? Hoje, inúmeras pessoas que conviveram com Chagas ao longo de toda a sua passagem aqui pelo estado de Rondônia, todo mundo é consternado, mas ao mesmo tempo todo mundo feliz por ter tido um amigo chamado Chagas Neto. Então, nesse momento ele está junto de Deus e deixa aqui um legado, a família dele entristecida, mas todo mundo feliz por ter tido a oportunidade de conviver com ele. Então foi um privilégio a gente ter um amigo chamado Chagas Neto. O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia falou sobre o amigo. Chagas foi um grande homem, dedicou sua vida ao desenvolvimento de Rondônia, ocupava o cargo de presidente do Conselho da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, um grande apoiador no processo de mudança, no reposicionamento da federação nos últimos anos. Para mim, pessoalmente, foi um grande amigo, um grande professor. Deixa uma lacuna no setor industrial, no setor político. E que Deus o receba para o descanso eterno. Quem o conheceu relembra quem era e como era Chagas Neto. Olha, eu tenho a dizer que ele era uma pessoa tão especial que Deus poupou muito sofrimento dele, né? Eu acho que ele criou uma família maravilhosa, tem filhos maravilhosos, tem uma esposa maravilhosa e tem amigos. A gente percebe aqui a quantidade de amigos que ele fez ao longo desses anos todos que ele mora em Rondônia. Foi um grande homem público para Rondônia, um grande amigo. Ele deixa órfãos muitas pessoas, porque muitas pessoas ele ajudava. E ele, em especial, ele tinha uma característica que eu acho assim muito especial, né? Que era o amor pelos animais. O Chagas, quando chegou aqui em Porto Velho, eu sempre fui da construção civil e ele também veio para participar da licitação na construção do Conjunto Santo Antônio e nós participamos nós dois. A partir dessa licitação nós fizemos uma amizade que durou até ontem. Nós passamos juntos pelo esporte, através do Clube de Regatas Flamengo de Porto Velho, através da cultura, no carnaval, ele como membro do Caiari ou como membro da Diplomatas do Samba, e por aí vai. E a contribuição que o Chagas deu para o estado de Rondônia, trazendo muitas moradias para quem precisava, inclusive moradias de graça, como é o caso do Ulisses Guimarães. E diante desse quadro, ele era conhecido aqui em Rondônia como o João de Barro, que era aquele cara que trazia casas para Rondônia. Vamos agora falar com a repórter Andréa Fortini, que está no local onde acontece o velório de Chagas Neto. Boa noite, Andréa. Boa noite, Meire. Boa noite a todos. Nós continuamos aqui na Funerária São Cristóvão, que fica na Avenida Jorge Teixeira, esquina com Pio XII, onde acontece desde manhã o velório de Chagas Neto. Ele morreu ontem à noite, vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital 9 de Julho. Centenas de pessoas já passaram por aqui, amigos, familiares, políticos. A gente vai conversar agora com João Bosco Almeida, que é um dos amigos pessoais mais próximos de Chagas Neto. Sente muito, né, João, essa perda, mais uma perda na Chimapa. Com certeza, uma grande perda para o nosso estado, para a nossa cidade de Porto Velho, um homem de muito saber político, um empreendedor nato que veio para esse estado para empreender. Veio aqui a convite do governador Jorge Teixeira em 82, veio aqui para fazer o Conjunto Santo Antônio, o primeiro conjunto que ele construiu aqui. Dali para cá ele construiu vários conjuntos em Porto Velho, construiu mais de 20 mil unidades residenciais em Porto Velho. Sempre empreendendo, entrou na política, foi constituinte pelo nosso estado, foi sempre um ser humano maravilhoso, um tolerante, de muito caráter, muita dignidade. O estado perde muito com a
com o falecimento de Chagas Neto. Os amigos mais ainda, né? Como ele era como amigo? Com certeza, um conciliador, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito tolerante, uma pessoa que gostava de ajudar a todos, uma pessoa que, sinceramente, é difícil você até avaliar porque era uma pessoa diferenciada. Agora, ele vinha com muitos problemas de saúde, né? Se recuperava, chegou a se recuperar, mas o tumor na cabeça acabou acelerando as coisas. Exatamente. O Chagas vinha de uma ponte safena, fez 4 pontes safena, ele era transplantado dos rins, e uma pessoa já com seus 70 anos, com aquelas doenças próprias da idade, diabetes, hipertensão, mas era uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que realmente gostava de viver, uma pessoa alegre, entusiasta, amiga, como já disse, e sinceramente o Estado perde muito com o falecimento de Chagas Neto. Agora, o velório continua até amanhã de manhã, até essa madrugada. O velório vai continuar até essa madrugada porque o caixão, a urna vamos ter que mandar para Belém do Pará, porque ele vai ser cremado e após a cremação volta para cá para ser sepultado no Jardim da Saudade junto com a sua família. Muito obrigada, Bosco, por falar nesse momento tão difícil, né? Uma perda muito grande, né? Obrigada por receber nossa equipe. Então, como o Bosco falou, ele vai ser cremado no estado do Pará, em Belém. O corpo saiu agora há pouco aqui da funerária, foi levado até o aeroporto para fazer os procedimentos de praxe para traslado, já está embalado, não pode mais ser aberto o caixão. Mesmo assim, o caixão vai continuar aqui à espera de pessoas que ainda possam dizer o último adeus a Chagas Neto, que foi uma pessoa que ajudou muita gente, né? Muita gente no estado de Rondônia. Ele foi muito empreendedor, além de político. A gente tem um VT especial preparado para mostrar essa trajetória dele. Chagas Neto foi um dos pioneiros da colonização recente de Rondônia, onde já empreendia como representante comercial em meados da década de 1970, atendendo também o estado do Acre. No início dos anos 80, Chagas Neto se instalou com a família em Porto Velho. Sócio da Empresa Geral de Obras, iniciou a construção dos primeiros conjuntos habitacionais, uma importante contribuição ao crescimento ordenado da capital. Construiu e entregou mais de 20 mil residências em Porto Velho. Eu cheguei aqui em 1980, precisamente no mês de abril, para construir, como empresário da construção civil, para construir o primeiro conjunto habitacional de porte. Nós tínhamos alguns conjuntos de um pequeno, como Caiari e outros, mas de porte foi o conjunto Santo Antônio, composto de 500 unidades habitacionais, 500 casas, que na época o governador Teixeirão conseguiu recursos com o governo federal, através da Caixa Econômica, para abrigar como moradia os seus técnicos que eles estavam trazendo para fazer a criação do nosso estado de Rondônia. Político nato, no mais nobre significado da palavra, Chagas Neto foi deputado federal constituinte entre 1986 e 1990, candidato ao Senado em 1990. Foi presidente regional do PTB durante 11 anos. Foi diretor de vários partidos e sempre militou na vida política, quer seja com mandato ou não. O que deixa muita honra para nós é ter sido um signatário da nossa Constituição Federal, que chamada pelo Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã. E esta, orgulhosamente, eu tive o prazer de assiná-la e de escrever junto com 503 parlamentares. Há mais de 30 anos, sem concorrer a um cargo eletivo, Chagas estava voltando à política e sua pré-candidatura a deputado estadual se consolidava e se fortalecia. Porém, a morte repentina atrapalhou seus planos. Eu que já fui constituinte deputado federal por 4 anos, assinei a nossa Carta Magna, tenho uma vasta experiência na atividade empresarial. Enfim, eu achei que isso poderia contribuir demais para que a partir de janeiro de 19 eu pudesse sentar numa cadeira na Assembleia e diante dos meus pares, novos, menos novos, da terceira idade que seja, mas que eu possa emprestar a minha experiência e, por que não dizer, a minha honradez.
Dono de um currículo invejável, Chagas é responsável pela expansão urbana de Porto Velho. O cearense de Sobral teve atuação significativa como deputado federal na legislatura de 1986 a 90. Chagas também estava fazendo história à frente do Conselho de Representantes do Sistema Fiero. Eu cheguei em 80. Em 1986, ou seja, depois de 6 anos, eu fui eleito deputado federal constituinte, sendo o terceiro mais votado do estado, e isso graças ao trabalho que eu fiz na construção de conjuntos habitacionais e na venda, porque eu fazia era vender as casas. Me tornei um agente social na integração do Estado. A família do empresário definiu que o corpo será trasladado para Belém, no Pará, onde será cremado. Nós estamos dando um espaço, assim mesmo ainda modesto, diante do tamanho, da grandeza, da importância do Chagas Neto. Especialmente da bondade do Chagas Neto. Eu o conheci em 82, assim que cheguei, 83, logo depois, fomos apresentados. E quando ele foi candidato a deputado federal, a Imagem e Propaganda, a empresa que é o embrião de tudo isso aqui, assumiu a campanha do Chagas Neto. Eu me lembro que eu fui o criador do slogan, que como ele havia sido notabilizado por construir casas, e eu criei o Esteja em Casa, slogan que eu apresentei para o Chagas Neto, ele aprovou na hora, e foi ali o mote da campanha vitoriosa de Chagas Neto para a Assembleia Nacional Constituinte. Chagas Neto era um homem extremamente bondoso. No mandato dele de deputado federal, se tornou um dos homens mais fortes aqui desse estado. O governador era Jerônimo Santana e, vez por outra, inclusive, Jerônimo ficava enciumado. Porque as pessoas, muitas vezes, os políticos, muitas vezes, antes de se dirigir ao Jerônimo Santana, procuravam o Chagas Neto para que o Chagas fosse o intermediário de alguma conversa. Com a habilidade dele, com a força de aglutinação. Era alguém que servia até de para-raio para o governo. Isso até às vezes incomodava um ou outro, mas na maioria dos casos, Chagas Neto se apresentava como uma ponte para muitas soluções. Isso que ele fala de cobrar casas, ele realmente era uma empresa, a Ego Engenharia, que foi contratada pelo governo para construir o 4 de Janeiro todo, o Santo Antônio, o Marechal Rondon, o Coab, enfim, contratados pelo governo de Jorge Teixeira. Mas quando deputado, o Chagas Neto pegou as emendas dele e direcionou para a construção de casas gratuitas, criando os bairros Ulisses Guimarães, Marcos Freire e Ronaldo Aragão. Milhares de famílias ganharam de graça as suas casinhas. Claro que haviam critérios para a distribuição dessas casas. E eu me lembro que fui lá na inauguração, tenho até hoje um filme desse evento, fotos com Jerônimo Santana e autoridades da época, senador Ronaldo Aragão, Tomás Correia, enfim, os chamados homens lendários da política aqui de Rondônia. E Chagas Neto fez isso e fez muito mais. Quando ele nos 4 anos de deputado federal, ele resolveu alçar voos mais altos. E talvez ali não estava ainda pronto para isso, mas resolveu ser candidato a senador, enfrentando Odacir Soares, que era seu amigo. Pois em determinado momento da campanha, eu também estava participando dessa campanha, como amigo do Chagas Neto, como profissional também, mas muito mais como amigo já. Surgiu uma situação lá para o final da campanha, em que trouxeram uma informação que poderia detonar, destruir a campanha do Odacir Soares. Nem lembro o que era.
E aí a campanha do Chagas já estava, que iniciou vitoriosa, começou a ter problemas de fôlego. E quando procuraram o Chagas para dizer, olha, agora nós vamos aqui matar a campanha do Odacir com essa informação, vamos soltar isso aqui. Tem gente da imprensa que estava junto, gente que eram desafetos do Odacir Soares. E o Chagas disse, não, o Odacir é gente boa, é meu amigo, eu prefiro perder a eleição do que fazer maldade com ele ou com quem quer que seja. E Chagas perdeu a eleição, mas manteve a dignidade e manteve um amigo. Manteve o respeito de todos aqueles que o acompanhavam naquela caminhada. Então tem muitas histórias do Chagas Neto que podem ser contadas. Hoje eu estive à tarde lá no seu velório. Fui levar o meu adeus, fui levar o meu abraço, fui levar também as minhas lágrimas. Lá estava João Bosco Almeida, talvez ele ao lado de Claudinho Vidal, seus amigos mais próximos, até o último minuto, conversando com eles. Lá estava o ex-governador José Bianco, também levando o seu abraço. Lá estava o juiz eleitoral, advogado Cleino Amorim, e muita gente. Recebi um abraço caloroso da minha querida amiga Francisca, irmã do Chaguinha. Muito, claro, destruída, devastada, porque o Chagas sempre foi modelo para Francisca. Eles foram meus vizinhos ali na Vila dos Médicos. Eu morei, foi a segunda moradia minha efetiva aqui em Porto Velho própria. E o Chagas que me proporcionou, inclusive me ajudou, dando desconto, aquela coisa toda que se faz para amigos. E fui morar lá na Vila dos Médicos, vizinho do Chagas Neto. Enfim, era sempre muito bom a convivência com ele. Me lembro que eu assisti num ano, lá nos anos 80, o carnaval da Marquês do Sapucaí. Eu fui para uma reunião na Rede Manchete com o Oscar Bloch, irmão do Adolfo Bloch. E nos encontramos, eu e Chagas Neto, estava lá ele com a família, na época casado com a Bené, querida e saudosa Bené. E eu estava num hotel, o Chagas disse, não, você vai para minha casa. A casa dele já tinha umas 30 pessoas. Um apartamento que ele havia alugado lá, na época ele era deputado federal, e me levou para um camarote na Marquês do Sapucaí. E eu estava lá no carnaval, aquela coisa linda, que eu nunca mais voltei, porque falta bala para voltar. Mas enfim, um espetáculo dos mais lindos da terra. E quando eu vi na avenida, andando na contramão do que desfila as escolas, vi um jovem, muito jovem, alto, com os punhos cerrados, caminhando com muita gente em volta. Imprensa fotografando aquela coisa, tudo, e o povo aplaudindo. E de lá o Chagas me apontou, olha ali, ó, ali está o futuro presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Então eu me lembro dessa passagem. Outra vez eu fui a Brasília, fui levar a Tânia para fazer um tratamento no Sara Kubitschek, quando o Chagas descobriu que eu estava em Brasília, me levou para o apartamento dele. Estava lá ele, a Bené. E disse, não, você vai ficar lá em casa e tal. E eu fui. Pela 1h30 da manhã, o Chagas, ficamos até tarde conversando. O Chagas, eu estou cansado, não aguento mais, vou dormir, porque amanhã tem muita atividade. Nós fomos para um quarto e o Chagas foi com a Bené para outro quarto. Daqui a pouco eu ouvi lá de madrugada, nheque, 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 nheque. Assim, meu Deus, mas o Chagas estava cansado, ele tem ainda força para isso, né? Descobri da manhã, porque aquele nheque-nheque foi até às 7 da manhã. Assim, não pode, o homem está destroçado e ficou a madrugada inteira no nheque-nheque. E eu não conseguia dormir, nem a Tânia conseguia dormir. E aí eu descobri que o Chaguinha estava dormindo na rede, ele estava se embalando na rede a noite inteira. O deputado federal por Rondônia, o homem, na época, o mais importante parlamentar que nós tínhamos em Brasília, segurando as suas tradições de bom cearense, dormindo numa rede
num apartamento funcional de deputado federal em Brasília. Ele ainda gostava de usar aquelas sandalinhas próprias do Ceará. E, por fim, eu fui numa audiência, ele me levou numa audiência com o ministro Antônio Carlos Magalhães. Olha, o Toninho Malvadeza. Fomos lá, Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. E o Chagas, pessoa de fácil trato, já tinha virado em poucos meses amigo do Antônio Carlos Magalhães e de todos aqueles que comandavam a República. Sentamos, era justamente para pedir o meu primeiro canal de televisão. Eu tinha um arrendamento de um canal de televisão. Já estou terminando a história, gente. E aí sentamos, primeiro o Antônio Magalhães, tem até hoje foto disso. Outro dia eu vou trazer aqui, vou mostrar essa foto. E falou do Chagas, que não tinha como não atender o Chagas Neto, que o Chagas era a melhor pessoa do mundo, que era um deputado maravilhoso, Toninho Malvadeza, olha só. E aí o Chagas entrou no assunto. E o Chagas dizia, ministro, meu companheiro aqui veio aqui pedir um canal de televisão. Aí o Antônio... Bom, aí o Magalhães... Não, olha, não tem problema nenhum. Aqui é pra já. O pedido do Chagas aqui, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco... Porque, olha, é meio difícil esse negócio, que não é tão simples assim. Porque não sei o quê. Aí eu... Daqui a pouco o Chagas... Pois é, não, mas aqui vamos atender. Vamos atender, sim, porque vamos atender. Porque, olha, isso aqui é questão de minutos, não sei o quê. Já vou dar a ordem, já... Mas, olha, às vezes parece que é fácil, mas não é fácil. Porque não sei o quê... E resultado, Meire Santos, o Antônio Carlos Magalhães, espertalhão do jeito que ele era, ele me deu um canal de televisão e me tirou o canal de televisão em poucos minutos, umas 15 vezes. E eu já não sabia se ele estava me dando ou estava... Eu e o Chagas ali conversando e só um olhava para o outro e a gente ficava alegre e daqui a pouco ficava triste. Daqui a pouco ficava alegre e daqui a pouco ficava triste. E não dava para ficar bravo com o homem, porque o homem era dono de um carisma que era do tamanho daquela sala, o Antônio Carlos Magalhães. Mas enfim, quando nós saímos da sala do ministro e entramos no corredor, eu olhei para o Chagas sem falar nada. O Chagas olhou para mim sem falar nada e caímos numa gargalhada, que nós fomos até lá no térreo, nós estávamos no 5º andar, gargalhando, e não conseguia falar, de tanto que a gente ria. E sem se falar, porque depois a gente... É impossível. Como é que o homem nos dava e nos tirava? Nós estávamos pensando exatamente a mesma coisa. Então esse episódio foi incrível, porque eu tive, né, o prazer de viver um momento histórico, de estar perto de um homem daqueles. Antônio Carlos Magalhães, imagina, eu ainda um menino nos anos 80, e vivi essa coisa do homem... Ali eu conheci como é que funcionava um político de verdade, né? Só que, ó, me dava e me tirava, me dava e me tirava, e no fim, passe bem, tá tudo certo, olha, vamos ver. E no fim a gente saiu sem saber se ia ter a televisão ou não ia ter, e no fim não teve. Mas enfim, coisas que a gente viveu com Chagas Neto. Eu poderia contar aqui horrores de histórias do aniversário dele, ali na estrada da Penal, quando ele tinha uma chácara ali muito bonita. E foi cantar nada mais, nada menos do que Emílio Santiago. Foi uma coisa maravilhosa, enfim. Chagas Neto, saudade dessa pessoa extraordinária. Nunca vi ele sentando no lugar para dizer assim, vamos destruir fulano de tal, vamos prejudicar Beltrano, vamos passar a perna do... Nunca, nunca. Chagas Neto, esse vai fazer falta.